Existe uma porta, no sul da Índia, que ninguém ousa abrir. Ela fica nas entranhas de um templo milenar, guardada não por fechaduras, mas por serpentes esculpidas em pedra e por mantras sussurrados há séculos. Sacerdotes juram que abri-la sem o ritual certo desperta uma maldição antiga. Nas próximas cenas, vamos revelar quem registrou essa lenda, quais provas existem e o que os arqueólogos realmente encontraram atrás dela. Tiruvananthapuram, capital do estado de Kerala, na Índia, leva um nome que já é uma pista, a cidade da serpente sagrada Ananta. No coração dela ergue-se o templo de Sri Padmanabhaswamy, um dos mais antigos e ricos santuários hindus do mundo. É dentro dele, em câmaras subterrâneas seladas há gerações, que a lenda do Nagam Bandham nasceu, e onde ela ainda desafia ciência, fé e curiosidade global. O templo é dedicado a Vishu, representado deitado sobre a serpente cósmica Ananta Shesha, símbolo do tempo infinito. Essa imagem, chamada Anantasayanam, explica por que serpentes ocupam lugar central na arquitetura e nos rituais do local. Para os sacerdotes, os nagas esculpidos nas portas das câmaras não são decoração, são guardiões espirituais, herdeiros diretos da própria serpente que sustenta o deus. Por séculos, os marajás de Travancore governaram essa região como servos do deus, não como donos. Em 1750, o rei Martanda-Varma formalizou esse pacto, entregando simbolicamente seu reino a Padmanabhaswamy e passando a governar em nome da divindade. Esse gesto, registrado em documentos reais da época, transformou o templo em algo além de um local de culto, um cofre sagrado, acumulado por gerações de doações. A lenda ganhou atenção mundial em 2011. Um ex-oficial de polícia, T.P. Sundararajan, entrou com uma ação judicial pedindo que o Estado protegesse o patrimônio do templo. A Suprema Corte da Índia determinou então a abertura oficial das câmaras subterrâneas para um inventário completo. Foi a primeira vez, em décadas, que autoridades civis entrariam formalmente nesses cofres protegidos havia tanto tempo por rituais tântricos. Entre as câmaras identificadas, batizadas de AF, os inventariantes encontraram moedas de ouro, coroas cravejadas, estátuas e joias acumuladas ao longo de séculos de doações reais. Estima-se que o valor ultrapasse bilhões de dólares, tornando o achado um dos maiores tesouros religiosos já documentados. A imprensa internacional cobriu o caso, comparando a descoberta a lendas de cofres perdidos que só existiam em livros de aventura. Mas uma câmara permaneceu fechada, a Câmara B. Sua porta de ferro maciço traz esculpidas duas cobras entrelaçadas, sem fechadura visível, sem chave conhecida por ninguém hoje. Segundo os sacerdotes, ela nunca foi aberta à força, apenas por meio de mantras específicos, recitados por quem tivesse autoridade espiritual para tanto. Essa característica é o que deu origem ao nome que intriga pesquisadores até hoje, Nagam Bandham. Nagam Bandham, em sânscrito, significa algo como vínculo ou selo das serpentes. De acordo com a tradição oral do templo, o selo foi imposto por sacerdotes tântricos séculos atrás, usando rituais dedicados às divindades serpente, os nagas. Não se trata de uma fechadura mecânica, mas de uma barreira que, segundo a crença, só pode ser desfeita por quem domina o conhecimento exato do ritual original, hoje aparentemente perdido. A crença mais difundida entre os sacerdotes é que somente alguém que tenha realizado o chamado Garuda Mantra, um ritual dedicado à ave sagrada inimiga das serpentes na mitologia hindu, poderia abrir a Câmara B sem consequências. Sem esse conhecimento, dizem, a tentativa liberaria uma maldição associada à figura da serpente cósmica Vasuki. É essa crença que impediu, até hoje, qualquer tentativa oficial de forçar a entrada. Quem sustenta essa tradição são os tantris, uma família de sacerdotes hereditários responsável pelos rituais do templo há gerações. Seu conhecimento não está em manuscritos públicos, mas é passado oralmente, de mestre para discípulo, dentro de um círculo restrito. Historiadores que estudam Kerala apontam que esse tipo de transmissão oral, comum em tradições tântricas do sul da Índia, dificulta qualquer verificação externa sobre a origem exata do selo. Em 2020, a Suprema Corte da Índia emitiu um veredito importante, reconheceu a família real de Travancore como legítima administradora do templo, respeitando seu pedido para manter a Câmara B fechada.
A decisão equilibrou lei civil e crença religiosa, reconhecendo que nem todo mistério precisa ser resolvido pela força. Algumas portas, segundo o tribunal, podem permanecer como parte do patrimônio espiritual, não apenas material. Nem todos aceitam a explicação sobrenatural. Arqueólogos e engenheiros sugerem hipóteses mais terrenas. A câmara poderia conter um mecanismo hidráulico antigo, ligado ao nível do mar próximo, ou simplesmente gases tóxicos acumulados por séculos sem ventilação. Para esses pesquisadores, o verdadeiro segredo não seria mágico, mas técnico, um sistema de segurança tão engenhoso para sua época que hoje é interpretado como feitiçaria. Para os fiéis, porém, o significado vai além da física ou da mecânica. A Câmara B representa um limite simbólico, o lembrete de que a riqueza acumulada pertence ao divino, não aos homens, e que respeitar esse limite é um ato de humildade diante do sagrado. Assim, o mistério deixa de ser sobre o que está escondido e passa a ser sobre o que a sociedade escolhe não tocar. A descoberta de 2011 colocou o Tiruvananthapuram nas manchetes do mundo inteiro. Veículos como Time e BBC descreveram o templo como guardião do maior tesouro religioso documentado da história recente, e a Câmara B virou sinônimo de mistério para milhões de pessoas fora da Índia. Mesmo sem nenhuma imagem do interior, a história se espalhou como um dos enigmas mais comentados da década passada. E aqui está a revelação. Os registros do processo mostram que a Suprema Corte convidou especialistas em documentos antigos e em templos tântricos para avaliar a Câmara B, e mesmo eles recomendaram não forçar a entrada. Não por medo de maldição, mas por respeito ao valor histórico do próprio selo. Ou seja, o verdadeiro guardião da Câmara B não é uma serpente mística, mas o consenso humano de preservar um símbolo intacto. A lenda do Nagambandam nos ensina que nem todo mistério precisa ser desvendado para ter valor. Às vezes, o respeito ao desconhecido é o que mantém viva uma tradição inteira. Se esse enigma da Índia despertou sua curiosidade, deixe seu like, escreva nos comentários qual mistério antigo você gostaria que investigássemos a seguir, e inscreva-se aqui no Enigmas do Mundo para a próxima descoberta.